Fala, amadinhos, tudo bem? Continuando aqui nossa sériezinha sobre idolatria na antiga Israel, tá? Nós estamos analisando, estudando e percebendo que o monoteísmo hebreu é uma evolução, tá? Uma evolução de um povo. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre outro tópico, tá? Lembrando que quem puder já dá um like aí no vídeo, já vai comentando, tá? Que é só engajamento que pode ajudar a ter views, pessoal. Se bem que esse canal, eu acredito que ele foi vítima de muita denúncia de crente, né? Shadowban, que eles falam, né? Não sei pronunciar direito essa palavra, mas é Shadowban, que é quando o seu canal recebe muita denúncia, por isso que ele não cresce. Só para vocês terem uma ideia, ontem no meu canal de política eu fiz um vídeo que já chegou a 200 mil views. Eu já estou quase passando o número de inscritos desse canal, que no outro eu já estou com mais de 30 mil. Então esse canal parece que ele não sobe nem a pau, não importa o tema que eu fizer. Se eu fizer um vídeo assim, Jesus na boate gay, nem assim vai subir. Então é complicado, né, pessoal? Por isso que eu peço like, engajamento, essas coisas, porque senão é difícil manter um canal assim, pessoal. Então colaborem aí, dê um likezinho no vídeo que vai ajudar, tá bom? Eu mantive aqui a palavra querubim aqui do último vídeo, pra gente poder analisar, porque eu acho que ficou claro, né? Que querubim vem da mitologia. Era aquelas criaturas aladas que eram utilizadas para guardar lugares sagrados. Templo, entrada de palácio do rei, essas coisas. Ainda tem hoje no monte de museu, tá? Quem quiser pode ver. Agora vamos ver sobre a Arca da Aliança, que também tinha os querubins. Aqui em Êxodo 25, a partir do versículo 10. Aqui é Deus falando, ó. Farás uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro na parede. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas do lado da arca para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela, e colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Enfim, Deus mandou Moisés fazer uma arca para colocar 2 querubins em cima. Primeiro, vamos começar com o seguinte, pessoal. Deixa eu só apagar aqui. Apesar das Bíblias traduzirem tudo igual, quando você vai lá na Arca de Noé, a palavra que significa arca, naquele sentido, na verdade, é teva em hebraico. Ou tevá, que significa arca, como a Arca de Noé. Vocês podem ver em Gênesis 6,14, que Deus fala para Noé, farás para mim uma arca de 6 côvados, de não sei o que, etc e tal. Já que nesse texto da Arca da Aliança, a palavra usada é outra, é a palavra Aron. Aron, que lembra muito o nome de Arão, né? Só que aqui é Aron, tá? É essa palavra que é usada aqui nesse texto para falar da Arca da Aliança, tá? Essa palavra, inclusive, me lembra um ex-presidente que teve no Brasil, que se eu colocar essa palavrinha aqui, ó, esse complemento, Bado, me lembra um presidente, ó, Aron Bado. Mas eu tô brincando, tá, pessoal? Bolsonaristas vindo dando piti em 3, 2, 1. E qual que é o problema, pessoal? O problema é que essa palavra, ela tem 3 sentidos. Ela pode ser uma simples caixa, ela pode ser um cofre, como aparece no livro de Reis, que o escrivão lá em Irã pegou as moedas e depositou no cofre do templo, ou ela pode ser um sarcófago, um caixão. Opa, aqui já muda um pouco o sentido, porque sarcófago é lugar de guardar pessoas que morreram, coisas mortas. E sarcófago lembra muito o Egito, né? Que os egípcios mumificavam seus faraós e colocavam em sarcófagos. Então, esse sentido aqui já fica um pouco estranho. Por que Deus mandou fazer uma caixa que tem o sentido de ser um cofre e até um sarcófago? O que acontece, pessoal? Segundo a Bíblia, os hebreus estiveram no Egito. Eu mostrei naquele outro vídeo para vocês, não vou repetir aqui, só vou citar, que Ezequiel falou que os hebreus trouxeram uma prostituição do Egito. E não é eu que estou falando, Ronaldo, tá? Foi o profeta Ezequiel. Quem não concordar, reclame com o profeta. Senão vai vir gente aí falar que eu estou sendo antissemita, eu estou atacando os judeus. Não, estou falando que o profeta Ezequiel,
que era hebreu, falou que os hebreus trouxeram a prostituição do Egito. E o que tinha no Egito, pessoal? O Egito tinha uma Aron, que era uma caixa também nesse mesmo sentido, e essa caixa era chamada de Arca. Acho que dá para apagar aqui já. Deixa eu usar uma mais grossa. Era uma arca funerária. Uma arca funerária. Ao contrário dos sarcófagos do faraó, que tinham poder e riqueza, era comum na dinastia egípcia você fazer uma arca funerária para algum ente querido seu que faleceu, porque os egípcios acreditavam que a alma poderia voltar para o corpo, por isso que eles mumificavam os corpos, e eles colocavam algumas coisas. Tem 3 tipos de arca. Tinha uma arca chamada Pega, Digezé e Pedes, tá? Mas nenhuma dessas tem a ver com a arca de Moisés, são só tipos diferentes. Já na arca de Anubis, que foi muito cultuado no Egito, Anubis é um deus que tem cabeça de cachorro, eles faziam uma arca de madeira, que era comum no Egito, revestiam em ouro, que também era comum no Egito. Aliás, era mais provável no Egito do que Moisés no deserto, né? Onde é que Moisés ia arrumar ouro e material para fundir o ouro a 1053 graus? Tem que ter muita imaginação, né, para achar que Moisés fez uma arca toda folhada de ouro no deserto. Onde é que ele arrumou combustível? Que o povo não tinha nem comida, Deus tinha que mandar maná do céu, cordizes, tirar água da rocha. Como é que ele conseguiu fundir o ouro para fazer não só a arca folhada, mas os querubins em cima da arca? O ouro, pessoal, é isso aqui, ó, 1053 graus para fundir o ouro. Que combustível que Moisés usou? Complicado, né? E essa arca de Anubis, essas aqui também, mas com as suas variações, essas que eu citei, eles colocavam geralmente um órgão da pessoa morta. Os egípcios tinham essa perícia, né, de fazer autópsia, abrir corpos, retirar órgãos, tanto que o faraó parece que eles retiravam todos os órgãos e colocavam em urnas fúnebres. Então eles retiravam um órgão da pessoa querida, como por exemplo um coração, sei lá, um pulmão, alguma parte do corpo, e colocava dentro dessa arca, tá? Porque eles acreditavam que o espírito do morto ia ter contato através daquele objeto, porque ele tinha algo orgânico que era do morto. Então eles pegavam um objeto qualquer e colocavam dentro dessa arca um órgão da pessoa, e colocavam também algum objeto pessoal do morto, geralmente alguma coisa que pertencia a ele. Pode ser um pedaço de pano, uma roupa, algum adorno que a pessoa usava, e colocavam lá, que eles acreditavam que aquele espírito ia estar sempre ligado àquele objeto, tá? Vamos prestando atenção. E nessa arca de Anubis, além dos objetos que eram colocados em um órgão, eles colocavam em cima a imagem do deus Anubis, que era associado a isso, a morte, essas coisas. Então Anubis ia proteger essas pessoas. Geralmente eles faziam também, pessoal, o que é chamado de propiciatório, que era para fazer esse culto. E quando não tinha o propiciatório, eles utilizavam uma barca, tá? Que era mais fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar. Aqui, ó, essa é uma arca funerária comum do Egito. Vocês podem ver que essa é de outro tipo. Essa é do tipo Ped. Eu acho que é a Ped, que não tem divindade, não tem nada, mas era uma arca funerária. Essa aqui é outra, de uma família mais pobre. E deixa eu ver se eu acho aqui outra imagem. E essa aqui é de Anubis. Pena que não dá para ampliar a imagem. Ah, dá. Aqui, ó. Essa aqui é de Anubis, ó. Estão vendo? Ali o Anubis parece um cachorro em cima da arca. Tem aquelas varas para você erguer a arca. E ela é folhada a ouro. Estão vendo? Só que diferente das outras 3 arcas que eu falei para vocês, pessoal, a de Anubis é a única que se assemelha com a arca de Moisés. Porque ela tinha, além do revestimento de ouro, ela tinha os varões para a pessoa poder segurar, que nem nós vimos na imagem, e ela tinha um objeto em cima, que nem aquelas duas que eu mostrei aqui na imagem para vocês, não tinha. A de Anubis tinha, a imagem do deus Anubis. Só que na arca de Moisés tinha o quê? Tinha os querubins, que não era exatamente uma divindade, mas eram criaturas protetoras, ou seja, da mitologia. Então só mudou isso, a única diferença é essa: em vez de colocar a imagem da divindade, colocaram a imagem de querubins. Mas a ideia é a mesma. Uma arca de madeira folhada a ouro, com varas para você pegar e carregar, onde eventualmente os hebreus achavam que Deus ia ter contato com essa arca. Tanto que algumas vezes, quando Moisés vai conversar com Deus, ele entra lá na tenda da aliança, ele se prostra perante a arca e ele recebe alguma mensagem de Deus. Parecido com os egípcios, que
acreditavam que poderiam se comunicar com os mortos através dessa arca que tinha o órgão do ente querido morto. Mas aí fica a pergunta, então se essa arca é semelhante à do Egito, talvez até foi inspirada no Egito ou veio do Egito, e é uma arca funerária, um sarcófago, então significa que tinha algo de Deus ali dentro? Tipo um órgão morto? Meio estranho, né, pessoal? A Bíblia não menciona, só fala que tinha a tábua do testemunho, um pouco do maná do céu, e parece que a vara de Arão, que eu acho até improvável, né? Como é que uma vara vai caber dentro de uma arca, né? Não teria como. Mas o fato é que parece mais uma arca funerária, como se ele estivesse falando com uma divindade, ou que já morreu, ou que representa os mortos, que nem Anubis. É claro que quando você muda ou você adapta algo de uma cultura para outra, o que nós chamamos de aculturação, você vai dar significados diferentes e sentido diferente. Mas não deixa de ser irônico, né? Você imaginar que a arca foi inspirada numa arca funerária egípcia. Tudo bem que teve uma monoteização, uma ressignificação daquele objeto, mas é meio estranho, né? Será então que Deus, que Moisés estava ali cultuando, ele representava de alguma forma a morte, o submundo ou os mortos? Lembrando que quando o povo ia com a arca, eles venciam batalhas com essa arca, né? Levavam para a guerra porque Deus ia destruir seus inimigos. Tudo bem que ela foi roubada lá pelos filisteus, não aconteceu nada, mas enfim, sempre tem alguma ligaçãozinha com a morte, né? Porque teve um episódio que um rapaz foi amparar a arca quando ela ia cair, só de tocar nela ele morreu. Curioso, né? E a arca geralmente era usada em batalhas dos israelitas com os povos inimigos, porque eles achavam que a arca era poderosa e que ia destruir os inimigos. Mas aí fica essa pergunta: se essa arca era poderosa para matar os inimigos, e até uma pessoa que só esbarrou nela, será que tinha alguma ligação com a morte? Meio estranho, né, pessoal? Ou será que o propósito original dela tinha a ver mesmo com o Deus de Israel? Ou será que em dado momento, originalmente ela não? Ela foi criada com um objetivo e depois acabou mudando. Então fica aí para reflexão, pessoal. Mas o fato é que a arca, geralmente ela tinha uma ligação, sim, com quem já morreu. Era uma arca funerária, tá? Pelo menos no Egito era. Mas os hebreus pegaram, deram uma ressignificação, uma monoteização. Mas o fato é que é um objeto mórbido, né? Um objeto ligado à morte. E os querubins faziam o que ali em cima? Que eram criaturas da mitologia. Estavam guardando o que era sagrado? Bom, pode ser a tábua da lei, a vara de Arão, o maná do céu, mas muito estranho, né? Que é uma coisa que veio do Egito como arca funerária. E lembrando que a palavra usada foi essa. Ele poderia ter usado essa palavra que tem o mesmo sentido, de caixa, caixão, cesto. Mas ele usou a palavra que tem mais a ver com sarcófago. Curioso, né, pessoal? E será que Moisés se comunicava mesmo com essa arca? Será que ele conversava com ela? Os egípcios acreditavam que sim. E Moisés? Será que ele também ouvia alguma voz dessa divindade? É complicado, né, pessoal? Então tirem suas conclusões, tá? É só para mostrar para vocês que a arca não é original dos hebreus, tá? Ela é uma adaptação, ou monoteização, ou ressignificação, chamem como queiram, de algo que já tinha no Egito, que eram arcas funerárias. Por que está na Bíblia? Por que Deus mandou fazer arcas funerárias? Aí fica para reflexão, porque os crentes adoram meter o pau nos católicos, né? Aí porque os católicos têm imagem, que eles veneram Maria, que não sei o quê. Filho, tem um bando de igreja evangélica que tem essa arca aqui, e o pessoal venerando ela. Um bando de igreja evangélica aí, como se Deus fosse falar através da arca, o Espírito de Deus estivesse ali. Até mais um detalhe que eu não mostrei desse artigo aqui que eu estou usando como base, pessoal. Os egípcios, eles acreditavam que Deus não era onipresente, né? Era um Deus centralizado. Então por isso que eles usavam objetos para se comunicar com Deus, porque Deus não podia estar em todos os lugares. Então isso era um tipo de crença deles, que tinha que ter um objeto sagrado para eles poderem se comunicar com Deus. Aí fica a mesma pergunta para Moisés. Moisés também acreditava nisso? Porque para que ter uma arca para se comunicar com Deus se Deus está presente em todos os lugares? Faz sentido? Então fica aí para reflexão. E aquele seu amiguinho que vai em igreja venerar a arca, avisa ele, essa arca que você está venerando, ela já foi inspirada numa arca fúnebre lá do Egito Antigo. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe o ritual, né? Dê um like por gentileza, atualiza a página, se inscreve, ativa o sininho. Considerem entrar nas listas de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram. Não é grupo, tá? São só listas de aviso. Compartilhe também nos grupos para as pessoas verem, principalmente os crentes, né? Para eles verem um pouco de verdade. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até a próxima.